na posição do Departamento de Estado norte-americano em relação aos Bolsonaro. Aqui as informações que eu vou passar para vocês estão em primeira mão de pessoas com ligações aí com a área latino-americana do Departamento de Estado, e com fontes que sempre foram muito críticas aí do chamado populismo na América Latina, combateram Chaves e outros. E as informações que vêm é o seguinte: quando o Bolsonaro apareceu na Casa Branca, ele era uma novidade. Quer dizer, o Departamento de Estado ele estava acostumado com o chamado direitista radical, que é diferente aliás, o Bolsonaro era o direitista radical, que é diferente do meramente conservador, como o Piñera, do Chile, que é um conservador, mas que não tem esses acessos de loucura aí que o Bolsonaro acabou revelando. Principalmente depois do episódio aí do meio ambiente, a situação mudou completamente. Quer dizer, os maiores jornais aí do mundo, New York Times, Washington Post, Economist, Financial Times, passaram a tratar o Bolsonaro como um verdadeiro demônio, o cara que vai destruir a Amazônia. Esse observador, que eu já falei, conservador e tudo, eu acho que há um certo exagero da parte dos jornais, mas diz o seguinte: esses jornais são a chamada mídia farol. É através desses jornais que a chamada elite mundial se move. Eles formam a opinião da elite mundial. As redes sociais formam opinião junto à massa, junto ao Brasil e tudo. E essa questão do meio ambiente deve aflorar com toda a força na próxima campanha eleitoral aí de 2020. Então, para o Trump, o bônus Bolsonaro ficou muito menor do que o ônus Bolsonaro. E, digamos, esse desconforto aumentou com a indicação do filho de Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. Imediatamente veio à memória do pessoal do Departamento de Estado a era Trujillo. Foi o ditador da República Dominicana, uma das piores fases aí desmoralizantes da diplomacia americana, que apoiou o Trujillo. Ele nomeou o filho, o Rames, general na adolescência, que sucedeu o pai e acabou deposto pelos próprios marines americanos. Então, esse Trujillo, assim como Bolsonaro, ele era bizarro, folclórico, colocava a família em primeiro lugar. E depois se tornou um enorme estorvo para a diplomacia americana, especialmente para o Departamento de Estado. Então é o seguinte: não se fie nesses fake news aí dos Bolsonaro aí sobre essa intimidade com o Trump. Ele se transformou naquela visita indesejada. Tanto que aquela nota do Trump em relação à Amazônia foi absolutamente dúbia, não foi de apoio ao Bolsonaro. Agora ele vem e diz que a Merkel reconheceu a soberania brasileira sobre a Amazônia e vai indicar um comitê para avaliar os estragos da Amazônia. Então, digamos o seguinte: então, esse que era um dos pontos centrais de sustentáculo do Bolsonaro deixa de existir. O que continua em jogo garantindo a permanência dele no poder com todas essas bizarrices que ele faz? Você tem o seguinte: se você for pensar o mundo dos lobbies é composto por uma enxame aí de abelhas, os chamados lobistas, que agem em todo lugar. Os lobistas lá dos Estados Unidos, os lobistas aqui, e o papel deles é fazer o meio-campo entre interesses empresariais e autoridades. E esses lobistas, o que eles fazem? Eles pensam novos negócios e fazem as amarrações. Então, tem problemas legais, como é que a gente faz para contornar? Tem problemas na justiça, como é que faz para contornar? E quando começou o impeachment da Dilma, a campanha do impeachment da Dilma, houve um enxame de lobistas percebendo que você estava abrindo um mundo novo de negócios, um mundo velho de negócios para eles. Por quê? Porque eles atuam preferencialmente quando você tem grandes distúrbios políticos que desarticulam os sistemas de defesa de um país. O que são os sistemas de defesa de um país? São as regulações, são as normas, são as leis. Então, quando você tem um terremoto como esse, entra a famosa teoria do choque, aí, que já foi discutida em alguns livros, e eles aproveitam para pegar as brechas e mandar bala. E o que está ocorrendo hoje, o Intercept outro dia divulgou um artigo aí sobre os lobistas americanos atuando junto ao Partido Republicano americano, empresas de mineração, principalmente mineração, e as empresas petrolíferas, obviamente, para aproveitar o momento Bolsonaro. Então, esse, digamos, os pontos centrais, digamos, dessa desregulação, pretexto de desregulação, abrir o mercado para toda espécie
jogada, são 3 negócios que estão na mira, né? Petróleo, através da venda do pré-sal e do desmonte da Petrobras, refinarias e tudo mais, mineração na Amazônia, do mesmo jeito, e venda de estatais ou de empresas brasileiras que foram quebradas aí nesses anos de recessão. Então, esse digamos, é o entorno. Em cima disso, você tem, não é um comando unificado. Você tem aqueles caras articulando, então eles caminham em várias direções. Esse livro que está saindo do GCE sobre a corrupção brasileira é interessante porque ele reflete bem isso aí. Então você tem um cara... E quem que são os interessados? As empresas diretamente interessadas, mas fundos de investimento e bancos de investimento. O banco de investimento, ele para fazer uma operação de venda de uma estatal, você tem todo um processo ali que ele ganha muito com isso aí, com encaminhamento, com equacionamento e tudo. Alguns deles montam fundos, adquirem, vendem mais para frente. Então, digamos, o preço que você tem, né, do outro lado, o preço que você tem é um desmonte total da democracia brasileira, do país como projeto de país, efetivamente. A Amazônia, você pode conduzir um estrago monumental. Aí, mais adiante, o Trump cai. O Trump já está se sentindo incomodado com o Bolsonaro, né? Ele cai, e daí o que acontece? O ônus fica com o Brasil, que vai ficar um páreo aí da comunidade internacional, na qual a questão ambiental foi colocada em primeiro lugar. Então, prepare-se que vai ter desdobramentos. Esperamos que os correspondentes brasileiros aí em Washington comecem a explorar esse ponto, conversar com suas fontes do Departamento de Estado, que, digamos, esse desgaste na imagem do Bolsonaro está sendo muito rápido, aliás, à altura, proporcionalmente às besteiras que ele diz, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí.